Olá, eu me chamo Gilmar Alves de Souza, sou formada em Pedagogia, tenho pós-graduação em Educação Especial, Gestão Escolar e Psicopedagogia. O vídeo de hoje é para falarmos sobre o estudo de caso que foi proposto no edital do PSS do ano de 2024. O estudo de caso nos traz as seguintes informações. O aluno JP, um aluno com um laudo de deficiência intelectual, matriculado no sexto ano. Segundo o estudo de caso, o aluno JP apresenta dificuldades na leitura, com pouca fluência, ritmo lento, sem flexões e não respeitando pontuações. Apresenta dificuldades na interpretação de textos, necessitando de auxílio na compreensão. Na escrita apresenta dificuldades, não apresenta coerência nem coesão, com erros ortográficos. Quanto às habilidades aritméticas, JP apresenta dificuldade na realização de operações com recursos de multiplicação e divisão e também na interpretação e resolução de situações, problemas. Em sala de aula, o aluno JP é bastante agitado, fala muito, com pouca socialização, participa parcialmente das aulas, não conclui as atividades e se distrai facilmente. Tem dificuldades em organizar o caderno e em copiar o conteúdo. Demora muito para escrever e não consegue organizar as ideias. Essas são as informações que nós temos sobre o estudo de caso do aluno JP. Diante dessas informações, como falado anteriormente, o aluno está no sexto ano. Então, esse é o primeiro ano que eu vou trabalhar com o aluno JP. Eu acredito que seja fundamental iniciar o trabalho conhecendo esse aluno, se informando, lendo os laudos, os relatórios, sabendo quem é esse aluno, conhecendo o grau de conhecimento dele, conversar com os professores das séries anteriores, se inteirar do nível de conhecimento do aluno JP, conversar também com os pais, com os responsáveis, conhecer a vida do aluno fora do ambiente escolar. Uma das maneiras mais fáceis de dar sentido ao aprendizado é relacioná-lo com a vida do próprio aluno. Ou seja, antes de começar o planejamento, entender quem é esse aluno, do que ele gosta, do que ele não gosta, o que é importante para ele, o que não é, quais as habilidades ele tem, quais as dificuldades ele possui, qual o modelo de aprendizagem desse aluno. Propor um trabalho colaborativo com os professores das séries normais também é muito importante. O planejamento da aula é muito importante para a inclusão de alunos com deficiência intelectual. É fundamental criar formas que envolvam o aluno, que cativem o aluno. Uma aula bem planejada, o professor pode ter pode desenvolver estratégias bem definidas, e nessa estratégia é importante levar em consideração a forma como você se comunica com o seu aluno. A comunicação é a base de tudo. Se o aluno não consegue entender o que o professor diz, nada fará muito sentido. Também a trabalhar a ludicidade, atividades lúdicas, no jogar, no brincar, o aluno desenvolve de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais amena. Algumas atividades que nós podemos estar trabalhando na sala de recurso, na disciplina de português, sinais de pontuação gráfica, explicar para o aluno qual o significado de cada ponto, onde cada ponto é usado, a exclamação em frases que têm o sentido de espanto, de susto, o ponto final,
indica que você acabou de escrever, que finalizou uma frase ou um pensamento. O ponto de interrogação em frases interrogativas, quando você vai fazer uma pergunta. Dois pontos, onde é usado dois pontos, indica que alguém vai falar, que um personagem vai falar, ou que você vai começar uma listagem. O travessão indica a fala de um personagem. A vírgula, que indica uma pausa na frase. Enfim, onde cada ponto é usado e qual que a finalidade e a importância de cada ponto para dar sentido à frase. Trabalhando essas atividades, nós podemos diminuir os erros ortográficos, melhorando a compreensão do aluno JP. Propor atividades de recorte, onde ele vai recortar os sinais e colar cada pontuação, pontuando as frases. A leitura também é muito importante, desenvolver aulas de leitura para que o aluno ganhe o gosto, tome gosto pela leitura, é fundamental. Ele vai desenvolver a leitura, ele vai desenvolver a escrita, a memorização, enfim. Outra atividade, outra área que o JP tem bastante dificuldade é em matemática. Nas habilidades de matemática, o aluno tem dificuldade com fração, com tabuada, com divisão, multiplicação, resolução de situação, problema. As atividades, elas precisam ser pensadas de forma a desenvolver o raciocínio lógico do aluno. Podemos trabalhar a fração utilizando desenhos para representar as frações. Nessas atividades, o aluno precisará identificar a fração, o inteiro, definir qual é o numerador, qual é o denominador de uma fração. Outra atividade que podemos trabalhar com eles é o bingo das frações. A partir da brincadeira, promover a repetição e, consequentemente, a memorização dos termos básicos da fração. O stop da matemática também é muito bacana. Envolve os conteúdos do trimestre, podendo ser trabalhado, podendo ser adaptado conforme a habilidade da turma. Esse stop da matemática é bem bacana porque toda a turma participa, e todos aprendem junto. O aluno com diagnóstico de deficiência intelectual, ele apresenta significativas oscilações e ritmos diferenciados no processo de construção do conhecimento. Assim, não se justificam práticas centradas no nivelamento cognitivo, nas limitações desse aluno, decorrentes da deficiência intelectual apresentada pelo aluno JP. O professor, ele precisa ter a sensibilidade de reconhecer no aluno as potencialidades que o aluno apresenta e usar essa potencialidade em favor do aluno. Aprender a trabalhar, desenvolver técnicas que venham de encontro com as dificuldades do aluno, preparar um ambiente para receber esse aluno é fundamental. Um ambiente bem organizado, o aluno se sente acolhido, se sente especial naquele ambiente e assim desenvolve com mais facilidade. Também trabalhar a ludicidade, como falado anteriormente, é fundamental. Nas brincadeiras, o aluno aprende com mais, de uma maneira lúdica, de uma maneira mais prazerosa. Isso é fundamental.
Por exemplo, se o meu aluno gosta de ir na quadra de futebol, usar esse espaço a favor do aprendizado, desenvolver técnicas usando esses outros ambientes que a instituição me proporciona. Não somente naquela sala de aula entre quatro paredes, mas usar todo o espaço a meu favor, a favor do aprendizado do aluno. O professor precisa cativar esse aluno, precisa ouvir o aluno, entender o aluno, despertar no aluno a curiosidade e o gosto de aprender. O aluno ele precisa se tornar protagonista do seu aprendizado. Isso é fundamental para dar ao aluno autonomia. Eles precisam de autonomia, precisam tornar-se protagonistas no seu processo de aprendizagem. Por hoje é só.